Você já se perguntou se a vida é apenas produzir, correr e dar conta de tudo? Se em algum momento, sem perceber, algo essencial se perdeu no caminho? A Bíblia nos conta que isso já aconteceu antes, e aconteceu logo no começo da história humana, em um lugar perfeito, sem escassez, sem medo e sem culpa. Uma escolha mudou tudo. E desde então, o ser humano vive tentando recuperar algo que nem sempre sabe explicar. Mas e se a raiz dessa inquietação estiver logo nas primeiras páginas da Bíblia? E se entender essa história mudar a forma como você enxerga a sua própria vida? É isso que vamos refletir hoje, aqui em A Bíblia Aplicada. Para compreender o que foi perdido, precisamos voltar ao início. Não ao nosso começo individual, mas ao começo de tudo. A Bíblia inicia sua narrativa dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra, como lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Antes que existisse qualquer ser humano, qualquer tarefa ou qualquer cobrança, já existia um Deus que cria, organiza e dá forma ao que antes era vazio. Ao longo de Gênesis 1, o texto nos mostra que Deus cria todas as coisas em 6 dias. Ele traz luz onde havia escuridão, separa as águas, estabelece limites, faz surgir a terra, os mares, os céus e toda forma de vida. A cada etapa, a Bíblia repete uma frase importante: Deus viu que tudo era bom. Ao final do 6º dia, o texto reforça que Deus viu que tudo era muito bom, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Isso revela que a criação não nasce do caos, mas da intenção, e que o equilíbrio faz parte do projeto de Deus desde o princípio. No 7º dia, Deus descansa. Em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, a Bíblia nos diz que Deus abençoa esse dia e o separa como um tempo diferente. Ele não descansa porque esteja cansado, mas porque estabelece um ritmo para a vida. Desde o início, a criação nos ensina que a vida não foi feita para ser apenas produção contínua, mas também pausa, contemplação e descanso. Talvez seja por isso que hoje seja tão difícil parar. Vivemos como se fôssemos criados apenas para produzir, quando o próprio Deus nos mostra que o descanso também faz parte do equilíbrio. É nesse contexto que Deus cria o ser humano. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lemos que o Senhor forma Adão do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. A vida humana não nasce do esforço, da performance ou da capacidade, mas do sopro de Deus. Antes que Adão fizesse qualquer coisa, ele já tinha valor. Antes de produzir, já era amado. O propósito veio antes do desempenho. Talvez por isso hoje tentemos provar valor pelo que fazemos, quando a Bíblia nos lembra que o nosso valor foi estabelecido antes de qualquer ação. Deus coloca Adão no jardim do Éden, um lugar que já estava preparado. Nada precisava ser conquistado, nada precisava ser provado. Adão recebe a missão de cuidar e cultivar o jardim, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O trabalho existe desde o início, mas ele nasce do propósito, não da exaustão. Trabalhar fazia parte da vida, mas não era o centro da identidade humana. Mesmo assim, Deus faz uma afirmação surpreendente: não é bom que o homem esteja só, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 18. Até então, tudo havia sido chamado de bom, mas agora, algo ainda não estava completo. Deus permite que Adão observe os animais, conviva com eles e lhes dê nome, mas nenhum deles corresponde ao seu coração. Então Deus faz algo diferente. Ele faz Adão cair em profundo sono e de uma de suas costelas forma a mulher, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Eva não é formada do pó, como Adão, mas do seu lado, indicando proximidade, parceria e igualdade de valor, ainda que com formações diferentes. Quando Adão vê Eva, ele reconhece afinidade e pertencimento. A Bíblia descreve ali o início do primeiro relacionamento humano, antes da culpa, antes da vergonha, antes da comparação. Gênesis capítulo 2, versículo 25, nos diz que ambos estavam nus e não sentiam vergonha. Isso revela uma vida sem medo, sem necessidade de esconder e sem esforço para parecer algo que não eram. Esse era o equilíbrio original: relacionamento com Deus, relacionamento saudável com o outro e paz interior. Deus estabelece um limite claro no jardim. Tudo podia ser desfrutado, exceto o fruto de uma árvore específica, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Esse limite não era uma armadilha, mas um convite à confiança. A liberdade existia dentro do relacionamento.
Confiar em Deus fazia parte do equilíbrio. Em Gênesis capítulo 3, a narrativa muda de tom. A serpente se aproxima de Eva e faz uma pergunta simples, mas perigosa. Foi isso mesmo que Deus disse? A tentação começa não com um convite direto à desobediência, mas com a dúvida sobre o caráter de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Eva viu que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O texto não descreve longos pensamentos internos, mas mostra o suficiente para entendermos que a confiança foi substituída pela suspeita. Eva come do fruto e o oferece a Adão, que também come. A escolha é feita. A partir desse momento, algo se rompe. Os olhos se abrem não para a liberdade, mas para a vergonha. Pela primeira vez, Adão e Eva sentem medo e tentam se esconder. A queda não rompe apenas uma regra, ela rompe um equilíbrio. O equilíbrio entre confiar e controlar, entre receber e tomar, entre caminhar com Deus e tentar ser Deus. Quando Deus chama Adão e pergunta: "Onde você está?", como lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 9, essa não é uma pergunta sobre localização, mas sobre relacionamento. Mesmo após a queda, Deus continua se aproximando. Ele conversa, estabelece consequências e cobre a vergonha do ser humano. A história não termina na ruptura. Talvez seja exatamente isso que Gênesis 1 a 3 quer nos ensinar. Fomos criados para viver em equilíbrio, com propósito, descanso, relacionamento e confiança em Deus. Quando tentamos viver apenas produzindo, correndo e controlando tudo, algo essencial se perde no caminho. Talvez hoje Deus esteja fazendo a mesma pergunta para nós: onde você está? Não para nos acusar, mas para nos chamar de volta ao lugar para o qual fomos criados. Se essa reflexão falou com você, eu te convido a continuar caminhando conosco aqui em A Bíblia Aplicada. Ao longo dos próximos vídeos, vamos percorrer a Bíblia, livro por livro, entendendo o texto e aplicando suas verdades à nossa vida. Se inscreva no canal e permita que a palavra continue sendo semeada no seu coração.